percebi? Hoje em dia, ninguém, quando você vê alguém parado numa esquina ou em algum lugar, raramente tem alguém parado só olhando pros lados ou alguma Pois coisa. é. E Todo aí mundo se tem que vê, estar. as pessoas acham Até estranho, a né? gente. E a gente fica incomodado, né? Às vezes tá parado em algum lugar e você fala, caralho, tô aqui. Os outros vão achar que eu tô olhando. Esperando numa consulta médica, acaba a bateria do celular. Cara, é um desespero, né? Desespero. Porque tu tá olhando, parece que tá incomodando os outros, você tá ali parado olhando, Uhum. observando. É, porque é diferente. Antigamente todo mundo tinha que ficar parado, olhando pro vazio, elaborando, pensando. A gente não pensa mais, parece. Ah. Parar e Pensam pensar, por nós. sabe? Parar e pensar. É, se você não tá pensando, alguém tá pensando por você, porque as coisas estão continuando, né? Tô acontecendo. Sacou? Lembra aquilo de sentar, pensar, falar, não, minha vida tá ruim agora, como eu faço pra resolver? Pra isso não pode ter tela na minha cara, né? Um monte de amigo, um vídeo tocando. É eu e meus pensamentos, sacou? Encarar essa falta, entender? Não tem como simbolizar essa falta. Eu não sei o que é isso que me falta. Lembra que eu falei? Não pode preencher isso, eu preciso sempre continuar desejando. O que a gente consegue fazer é entender mais ou menos o que é a falta de cada um e ajudar a preencher o mais próximo possível, sacou? Eu acho que é mais ou menos essa linha do que um tratamento psicanalítico vai tentar fazer. Mas isso daí é o que você fala depois pro paciente? Você fala, cara, ou você já dá resumido pra ele isso. Isso é tem o que eu ser sei. feito? Ó, isso é o que eu sei. O que a gente faz é o seguinte, eu escuto e vou orientando esse discurso. Ah, tá. Às vezes eu vou aprendendo sobre a pessoa algumas coisas que eu sei que se naquele momento eu falar, ela não vai pegar. Quando eu sei aquilo, você vai guiando. Quando a pessoa consegue, a partir do que a gente foi elaborando em sessões, concluir aquilo sozinho, normalmente eu curei a parada. Sacou? Entendi. Ela Ó. tem que saber sozinha. Ela mesma acha a resposta. Entender sozinho. Você só guia. É juntos, é um processo juntos. Eu tenho funções ali como o analista da pessoa, o psicólogo da pessoa. Só que é um trabalho conjunto. Ah, Léo, mas a pessoa não te paga pra você falar o que ela tem que fazer? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você não vai no médico, ele não liga pra você todo dia, 8 horas da manhã, e fala, ó, toma um remédio e tal. Uhum. É você e sua responsa de melhorar, não é? Infelizmente a psicologia, ou felizmente, né? A psicologia vai nessa mesma direção. Em algum momento você tem que ser maduro o suficiente pra poder cuidar de si mesmo. Essa é a ideia, sacou? Cada teoria vai fazer isso de um jeito, a psicanálise vai nesse sentido. De conforme você vai dando corpo pro seu vazio, entendendo as questões inconscientes, quais são os seus mecanismos de defesa, por que você reprime, que mão é essa que tá te segurando pra baixo, aí você chega no que a gente chama de cura. Algumas outras teorias vão em outra direção, sabe? Entendi. Ô, Léo, você falou no começo que você na época estava fazendo uma especialização em TDAH E autismo. e autismo. Isso. Essa é a sua especialidade hoje? É o que você atende também ou não? Como que é hoje? Porque todo psicólogo trabalha numa especialidade. Isso mesmo. Eu sou especialista clínico em teoria psicanalítica. Eu tenho pacientes autistas, mas eles são autistas adultos, o que a gente chama de diagnóstico tardio do autismo, sabe? Uhum. Não é um nicho de atendimento. Então, tipo assim, se você tiver o diagnóstico de autismo, eu vou te atender, sei lá, mais caro porque é um valor de especificação. Não é isso. Na psicologia, como a gente é procurado por vários tipos de sofrimento, acho que é interessante você conhecer as patologias mais a fundo no geral, sabe? Sim. Tem um livrinho dessa grossura assim, chama DSM, é Manual de Diagnóstico Mental, tá na 5ª edição. Começou assim, aí depois ele ficou assim, depois assim, agora ele é dessa grossura. Assim. Cada vez mais diagnóstico. Não, pô, hoje, se você ler lá o que é transtorno disfórico pré-menstrual, se só tirar a ideia de sangrar pela vagina, em algum momento você pode ter isso, sacou? É muito auto-diagnosticável aquele livro, é bizarro. Então tá muito fácil chamar alguém de doente hoje em dia, sacou? Ou de alguém se identificar com um transtorno e procurar um psicólogo. Então a gente tem que meio que estar afiado num monte de coisa. É isso daí. E as pessoas já vêm pré-diagnosticadas, sacou? Isso é um problema. Viu no Google. Acho que a gente até falou Agora veio o tal do chat GPT, né? Sim. Vamos falar disso aí já. Até que nem a gente falou do TDAH no começo ali. Foi uma sigla que começou a ficar famosa agora, pelo menos pra gente, né? Sei. A gente começou a ouvir falar muito disso. Uhum. Sempre existiu e popularizou agora. O que tem acontecido com isso? Realmente é isso? Ou as pessoas têm dito que são, que têm, sem realmente ter, às Sim. vezes? Uma desculpa pra justificar os erros, sei lá. Como um bom cara que estuda psicanálise, eu gosto de fazer uma análise crítica de coisas como essa, principalmente a psicopatologia, sacou? O que aconteceu com o TDAH? Aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui.
Nenhum aluno mais presta atenção na aula de 4 horas. Eu dei aula por 1 ano e meio, cara. Nenhum aluno assiste uma aula de 4 horas. Ninguém. Antigamente, ó, o tal do Lacan que eu falei, ele não escreveu livro nenhum, tudo eram os alunos dele que anotavam o que ele falava. As obras inteiras do cara. Hoje em dia isso não acontece mais. A guerra dos professores é contra o celular e tal. O que eu acho que aconteceu? Não é isso aqui, tá? Não é o meia-culpa do celular. Aconteceu que a sociedade acabou com a nossa atenção. Um vídeo pra viralizar, pra eu fazer e viralizar, tem que ter menos de 1 minuto. Passou disso, acabou. Tem até a curvinha, você vê lá as pessoas desistindo do vídeo. A atenção das pessoas tá durando 15 segundos, mano. Parece que o TikTok, os shorts do YouTube, o Reels, tá destruindo a capacidade de autorregulação e concentração e suporte do tédio das pessoas. Aí, como essa atenção ela não está sendo reforçada, as pessoas não param para ler um livro. Dificilmente você assiste um filme inteiro sem parar pra mexer no telefone. As pessoas não param para ouvir um disco. Você ouve uma música, você não ouve um disco. Como isso está acontecendo? Então muita gente está se identificando com esse tal do transtorno do déficit de atenção. Como você tem que estar 5 horas sair do trampo, 5h15 pega o filho na escola, 5 você está sempre ativo. Então as pessoas estão começando a achar que elas têm hiperatividade. Mas você consegue ver que o que está acontecendo é uma exigência social para que a pessoa tenha 2, 3 empregos, administre um monte de coisa para fazer, não faça coisas que durem muito tempo. Então, esse tal do autodiagnóstico é o que está acontecendo, parece. A pessoa vê, acha que está acontecendo consigo mesmo e sai vivendo por aí como se fosse TDAH. Mas não é assim que funciona. Pega pra si. Pega pra si. E está acontecendo muito. E autodiagnóstico que vai no psiquiatra e se remedia. Entendi. Ou consegue o remédio até sem ir no psiquiatra. Então, aí é um problema. Aí é muito sério. Porque o diagnóstico disso, como que funciona? Uhum. É por um psicólogo? É clínico, né, no caso, ou é um diagnóstico que um médico, um psiquiatra pode dar? Eu acho que a forma mais segura de você ter um diagnóstico psicológico é fazendo um psicodiagnóstico. Você procura uma psicóloga especialista em psicodiagnóstico. Ela vai aplicar testes que foram avaliados pelo Conselho Federal de Psicologia e que tem validade, base científica, e vai te mostrar de onde veio o diagnóstico. E aí eu acho que é uma Esse teste é feito através de perguntas, Tem várias formas. Tem teste de inteligência, tem teste de memória, tem teste de concentração, tem teste de atenção, sacou? E aí a psicóloga vai conseguindo essas informações e conclui um diagnóstico. Léo, você consegue fazer um diagnóstico? Consigo. Só que vai demorar mais tempo. É igual o exemplo do médico que eu falei.